Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é o coração de muita coisa no cristianismo, a evangelização. Sabe, ela é vista como missão número um, a mais importante e urgente da igreja. Então, nesta nossa análise, vamos tentar entender por que ela tem esse status todo, o que essa mensagem significa de verdade e como ela acontece na prática. Bom, para começar, essa frase já diz tudo, né? Ela coloca a evangelização não como uma opção, mas como a tarefa mais essencial de todas. Uma tarefa que, olha, não dá para deixar para depois. E é essa ideia de urgência que vai guiar tudo que a gente vai ver a partir de agora. E de onde vem essa missão toda? A base está aqui, no que ficou conhecido como a Grande Comissão. Esse trecho é basicamente o ponto de partida, a instrução direta de Jesus para os seus seguidores que impulsiona toda essa ação de evangelizar. Ok, isso já nos leva para a nossa primeira grande pergunta. Qual é a real motivação por trás desse chamado? Por que a evangelização é vista como algo tão urgente? Para a gente entender essa urgência, a doutrina se apoia em 4 razões principais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas para ter o quadro completo. A primeira, e talvez a mais direta de todas as razões, é uma ordem. Simples assim. Como a gente viu ali na Grande Comissão, não é uma sugestão, é uma instrução bem clara de Jesus para todos que o seguem. Agora, a segunda razão é bem interessante. Ela conecta evangelizar com um ato de amor. O material descreve essa ação como a maior demonstração de amor que existe, se inspirando lá no exemplo da igreja primitiva, que mostrava sua fé se preocupando com os outros. A terceira razão já entra numa questão mais espiritual. A frase "o mundo jaz no maligno" é uma forma de descrever um cenário em que as pessoas estariam, digamos, perdidas ou aprisionadas espiritualmente. E dentro dessa visão, a evangelização entra como uma mensagem que traz libertação, que oferece uma esperança. E por último, a quarta razão, que coloca ainda mais peso uma urgência, a crença de que Jesus voltará em breve. Aquela citação, "a noite vem quando ninguém pode trabalhar", funciona como uma metáfora, sabe? De que o tempo para agir é curto. A ideia é que existe uma janela de oportunidade e por isso cada segundo conta. Certo. Já entendemos as motivações. Agora, vamos esclarecer uma coisinha que às vezes confunde. Os termos evangelismo e evangelização. Parecem a mesma coisa, né? Mas um aponta para a teoria e o outro para a prática. Aqui fica bem fácil de ver a diferença. De um lado, o evangelismo, com ismo, é a doutrina, a teoria, o estudo que dá a base para a missão. Do outro, a evangelização é a prática, a ação de levar a mensagem para o mundo. Resumindo bem, um é o saber e o outro é o fazer. Mas qual é a mensagem no centro de tudo isso? É o Evangelho, que a fonte define como as boas novas. E, em essência, é a mensagem da salvação, com foco total na morte e na ressurreição de Cristo como o ato que redime tudo. Então, a gente já viu a motivação, já viu a mensagem, agora vamos para a parte prática, o como. Como é que essa proclamação acontece? O material nos aponta 4 caminhos principais. E esses 4 jeitos de fazer são inspirados diretamente no ministério de Jesus, o que mostra que a evangelização pode ter várias formas, para alcançar pessoas e contextos bem diferentes. Olha só, os caminhos vão desde o mais próximo, que é a evangelização pessoal, naquela conversa 1 a 1, até a coletiva, para grandes grupos, para multidões. E mais, a abordagem pode ser nacional, focada na própria cultura, ou transcultural, que é o desafio de cruzar fronteiras e culturas para levar a mensagem. E para ilustrar o método pessoal, a fonte lembra de 2 encontros bem marcantes de Jesus. Ele conversou com Nicodemos, um líder religioso, no meio da noite, e com a mulher samaritana, de outra cultura, em pleno meio-dia. 2 cenários completamente diferentes, mas o mesmo princípio de evangelização pessoal em ação. Esse exemplo de Jesus conversando com gente tão diferente leva a gente a um ponto fundamental. Se a missão pode ser tão pessoal e adaptável, para quem ela é, afinal? A ideia é que não é um trabalho só para especialistas, é um chamado para todo mundo. A ideia central aqui é de responsabilidade compartilhada. Segundo essa visão, a tarefa de evangelizar não é só dos líderes da igreja, do pastor, dos obreiros. Não, é vista como um dever de toda e qualquer pessoa que se considera uma seguidora de Cristo. E a gente termina com essa pergunta que vem direto do material de estudo. Ela não quer uma resposta pronta, mas sim um convite para a gente refletir. Qual tem sido o nosso papel naquilo que, desde o começo, é descrito como a missão mais urgente e importante de todas?